Olá pessoal, vamos começar aqui a aula 7 de CorelDRAW, onde nós vamos aprender alinhamentos e ações booleanas, tá? Alinhamento é quando você tem dois objetos e você quer alinhar eles, colocar um no centro do outro, colocar por cima, por baixo. Então nós vamos aprender alinhamento, mas não vamos focar só nele, vamos usar ele como recurso para aprender as ações booleanas. Ações booleanas, quando eu tenho dois objetos, que eles estão sobrepostos e eu junto transformando num objeto novo, né? Ou o objeto de cima corta o de baixo, enfim. Dá para você pegar dois, três objetos, juntar e a partir deles criar novos objetos, tá? Então eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu trago novamente essas imagens desses ícones que a gente usou em aulas anteriores, porque alguns desses ícones é mais fácil você juntar objetos do que ter que desenhar do zero. Então, junto o elipse com o retângulo, você vai criando objetos novos aí, você vai ver que é bem fácil usar. Antes de começar a mexer, a replicar alguns desses ícones, tá? A gente vai fazer essa bolinha de basquete, esse carrinho de compra, enfim, tem vários objetos que dá para fazer bastante coisa aí. Eu vou começar bem simples com duas elipses, tá? Só para explicar os conceitos gerais de ações booleanas. Então você pode fazer duas elipses aí também, pinta cada uma de uma cor, é legal você estar com um objeto colorido para fazer essas ações. E aí você vai chamar duas janelas de encaixe aqui no menu janela, tá? Quem está no Mac é inspetores, quem está no Windows é janela de encaixe. Vou chamar aqui alinhar e distribuir e vou chamar forma. Ok? Vou começar pelo forma. O forma, ele mostra justamente isso, dois objetos, um triângulo e um retângulo. O que é que vai sobrar depois que eu aplicar uma forma aqui, tá? Então tem vários tipos aqui. Para falar a verdade, é muito difícil você usar algo além de soldar, aparar e interseção, tá? São basicamente esses três que você vai usar sempre. Então eu posso pegar aqui um objeto, selecionar um, eu quero pegar o amarelo, juntar ao vermelho, tá? Então pego aqui, seleciono o amarelo, soldo A, clico no outro. Ele se transforma num objeto novo. Veja que ele realmente corta o objeto, ele cria pontos de ancoragem aqui, ó, ele solda o objeto num novo e fica um novo objeto aí. Eu tenho aqui deixar o objeto de origem original e deixar o objeto de destino original, caso eu não queira criar uma nova forma somente, eu quero também manter a forma anterior. Então, por exemplo, se eu pedir para deixar o objeto de origem original, o amarelo ele vai continuar sendo a elipse e vai ter um segundo objeto aí. Ó, soldar A. Tá? Então, o segundo objeto nasceu, mas o amarelo ainda está lá original. Se eu peço para deixar o de destino original, o segundo objeto vai ser o vermelho, tá? Soldar A. Então eu tenho o segundo objeto e o original está lá. E se eu peço para fazer os dois, vão ter três objetos, os dois originais mais o resultado da soma deles, tá? Então às vezes é importante você ter isso, você tem esses recursos aí. Bom, eu posso pegar aqui, por exemplo, fazer tipo uma lua cheia, ó. O vermelho vai cortar o amarelo, tá? Então eu venho aqui em aparar. Não vou marcar nenhum aqui, tá? O vermelho apara o amarelo. Uma lua cheia não, perdão, uma lua minguante, né? Falei lua cheia agora há pouco, não, uma lua minguante. Então, dessa maneira, um objeto cortou o outro, tá? E, por exemplo, se eu quiser o resultado do meio dos dois objetos, eu faço a interseção. E o resultado dos dois está aqui. Então, basicamente, são esses três que você vai usar. Os outros, eu particularmente não lembro de ter usado alguma vez na vida, até porque faz recursos muito semelhantes do soldado, aparado, interseção. Então, não vejo muito uso para eles além desses três.
Bom, feito isso, vamos descer aqui para os ícones. Eu vou começar criando um objeto que não tem aqui para poder fazer essa bolinha de basquete, tá? Então veja essa bola de basquete aqui embaixo. Vou dar um pouquinho de zoom aqui. São 3 objetos. Essa gotinha aqui, o meio e a outra do lado direito. Essa parte aqui ela fica transparente, tá? Então se eu pintar alguma coisa aqui, a parte de trás vai estar transparente. Então eu vou ter que fazer esse corte dos dois lados. Vou começar com esse objeto. Para poder fazer essa bolinha de basquete, eu vou fazer uma elipse. Deixa eu segurar o Ctrl aqui para ela sair perfeita. E vou fazer outra elipse um pouquinho menor. Tem uma maneira bem fácil de fazer isso. Se eu segurar o Shift, ele diminui para o centro, tá? Se eu soltar o Shift, ele diminui na diagonal. Mas se eu segurar o Shift, para o centro. E aí, para fazer a réplica, clica com o botão direito antes de soltar o esquerdo. A réplica está feita. Vamos pintar, né? Lembra que pintar é importante para a gente entender o que está acontecendo. Então eu tenho uma elipse em cima vermelha, uma embaixo amarela. A vermelha vai aparar a amarela, tá? Olha lá. Ok? Tenho justamente aqui o que eu preciso para fazer esses dois cantinhos aqui numa elipse. Então agora está fácil. Vou usar um pouco de conceitos de alinhamento aí. Vou fazer uma nova elipse. Vou até usar aqui as linhas guias para poder criar uma igualzinho. Agora, foi. Do mesmo tamanho, deixa eu pintar de vermelho. Deixa eu jogar ela para trás, para a gente enxergar bem o que está acontecendo aqui. Ok, então aqui eu teria o primeiro corte. Vou fazer uma réplica desse sujeito para lá. Seguro o Ctrl para garantir que ele não ande. E botão direito, a réplica está feita. Tá? Mas como eu garanto que o tamanho dessa gota vai ser a mesma dessa, tá? Eu tenho que pegar esses dois objetos e centralizar em relação ao objeto vermelho, ok? Então, como eu faço isso? Eu vou temporariamente aqui agrupar esses dois, tá? Seleciono aqui e o amarelo, segurando o Shift, né? Clico em um, seguro o Shift, clica no outro, agrupa no Ctrl G, tem um objeto junto agora, tá? E agora eu vou selecionar o vermelho com o amarelo, todo mundo aqui, e vou buscar a paleta alinhar e distribuir que eu já tinha chamado antes, tá? Então aqui, ó, em relação aos objetos que estão ativos e não em relação à página, se eu quisesse jogar para o centro da página, eu viria aqui, tá? Aqui, perdão, esse terceiro item. Aqui é só em relação aos objetos selecionados. Eu vou até tirar um pouquinho do alinhamento para a gente ver que realmente ele vai lá para o centro. Ó. Selecionei todos. Digo aqui que eles vão se alinhar ao centro na horizontal. Ó. Então, esses dois objetos estão precisamente alinhados ao centro do segundo objeto. Ok? Se tivesse também na horizontal, a mesma coisa, ó. Então, estão desalinhados aqui, ok. Vou e jogo para vertical, perdão. Vertical, horizontal, está garantido que eles estão exatamente ao centro do objeto. Beleza? Agora é só fazer a para. Tá? Selecionei aqui o amarelo, peço para parar. Para quem? Para o vermelho. E eu tenho a minha bolinha de basquete aqui feita justamente com essa área transparente, tá? Deixa eu colocar ela por cima aqui, ó, você vai ver que ela tá transparente ali, porque tem um corte. Ok? Então a bolinha de basquete bem fácil aí. Vou fazer agora
esses cortes aqui, por exemplo, poderia fazer nesse alfinete, né? Ó. Você junta aqui uma elipse com um triângulo e fura. Tá? O juntar eu vou fazer agora aqui com esse carrinho. Um objeto um pouquinho mais complexo, mas vai ser bem legal de fazer, tá? Então vem aqui, eu tenho o carrinho, eu vou fazer ele agora. Vou fazer um retângulo e apertar um pouquinho as pontas aqui. Quando eu faço um retângulo, se eu mexo nas pontas com a ferramenta forma, ele vai mexer nos cantos arredondados, tá? Eu preciso antes converter ele em curvas, tá? Ctrl Q, para quem está no Windows, para quem está no Mac, vem aqui também, é o Alt Q, se eu não me engano. Deixa eu ver se é Ctrl Q ou é Alt Q no Mac. Não, Ctrl Q é sair. Ctrl Q no Windows, no Mac eu vou vir aqui no menuzinho mesmo, acho que é Shift, né? Deixa eu ver aqui. Aquele símbolo lá do Mac é Shift. No Mac não está pegando o atalho não, mas no Windows é Ctrl Q. Eu vou vir aqui menu objeto, converter em curvas, tá lá. Agora sim, ó. Pego aqui esse cantinho. Vou juntar aqui, deixa eu mostrar uma coisa, aproveitar aqui, ó. Que é o incremento, tá? Eu tirei a seleção toda e aqui ele está dizendo que está andando 0,1 milímetro. Deixa eu passar para centímetro para a gente entender um pouco mais, tá? Se eu colocar aqui 1 centímetro nessa caixinha, significa que se eu der um toque para a esquerda na seta do teclado, ele vai andar 1 centímetro, tá? Então, com nada selecionado, essa opção aqui mostra como eu configuro o deslocamento usando as setas do teclado. 0,5. Se eu der um toque para baixo agora, ele andou meio centímetro, tá? Então eu fiz justamente isso para fazer aqui as diagonais, né? Lembra que eu estou fazendo essa caixinha de supermercado, ó? Esse carrinho de supermercado. Então eu pego aqui, ele vai andar meio centímetro quando der um toque, ó. Não é isso que está aqui? Então pronto. Ferramenta forma, seleciono aqui, toque para o lado. Seleciono aqui, toque para o lado, andou meio centímetro, tá? Fácil, né? Então vou pegar aqui, vou fazer uma cópia desse sujeito, tá? Cliquei, arrastei, dei um toquezinho com o botão direito. Vamos pintar para a gente enxergar aqui o que está acontecendo. Por que eu fiz uma cópia? Porque eu vou fazer justamente o corte aqui da parte de cima do carrinho. Tá vendo aqui que ele vem e tem um braço, ó? É exatamente esse braço que eu vou fazer aqui em cima. Vou pegar a ferramenta forma e puxar esses dois pontos mais para lá. Não me interessa para onde eles vão, só me interessa que eles não saiam do alinhamento. Tá? E vou fazer agora um aparar aqui, ó. Então seleciono o amarelo, aparar, aparo o vermelho. Então fiz aqui o comecinho. Aqui em cima vai ser bem fácil, vai ser só fazer um retângulo e soldar, ó. Vamos pintar ele. Vamos garantir que ele está alinhado no topo do objeto, tá? Dá uma olhada aqui em cima, ó. Vê que ele está meio desalinhado. Então vem aqui no alinhar, eu quero que ele vá para o topo aqui, ó. As margens superiores. Então ele está perfeitamente alinhado. Vamos ficar de olho no carrinho aqui. Agora é soldar, tá? Pego o amarelo aqui. Vamos no forma. Soldar. Soldar a quem? Ao vermelho. Olha lá. E agora fazer a elipse que vai juntar aqui e vai furar o carrinho. Então vamos lá. Uma elipse perfeita, segurando o Ctrl aí. Vamos pintá-la de outra cor. Vamos colocar ela no centro do objeto. No Windows, pelo que eu me lembro, se você apertar a tecla E e C, eles fazem os alinhamentos na horizontal e na vertical, tá? O alinhamento não vai funcionar agora porque ele tá já com a minha
eu não vou conseguir colocar exatamente no centro do carrinho. Eu devia ter feito essa solda antes. Mas não tem problema, nada como uma boa gambiarra aí para fazer a solda acontecer, ó. Pega aqui, faz um quadradinho embaixo. Vamos juntar aqui. Aí é o seguinte, ó. Se eu seleciono primeiro o azul e depois o amarelo e centralizo, o último objeto selecionado é o que fica fixo, tá? Se eu fizesse o contrário, ó, o azul ia continuar desalinhado. Não é o que eu quero. O amarelo eu fiz aqui embaixo justamente para garantir que ele tivesse lá no alinhamento certo, né? Então, o último objeto é o que fica fixo. Pronto, gambiarrinha feita, né? Nada como uma boa gambiarra para resolver o problema do alinhamento. Ele está alinhado perfeitamente aqui na cestinha. Eu acho que ele está alinhado, na verdade, com a parte de cima. Então vamos refazer a gambiarra, não tem problema nenhum. Vamos alinhar ele aqui com a parte de cima, sem levar em consideração o braço do carrinho, ó. Pronto. Então o azul, seleciona o amarelo depois. Ok. Agora está bem parecido com a... Bom, essa elipse aqui, ela vai ter um furo e vai se soldar com o objeto original, tá? Então eu vou fazer duas coisas. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma solda, tá? E agora sim vai ter utilidade aquela história de deixar alguém original, tá? Eu vou deixar o objeto de origem original. O de destino não precisa, tá? Então a elipse vai estar lá ainda, ó. Deixa eu jogar aqui para trás. Se tivesse no Windows aí dava um Shift Page Down, ó. Por que eu deixei original? Para que eu pedi para que a origem ficasse sem... origem original, como ele mesmo chama aqui. Porque eu vou segurar o Shift agora para diminuir ele e fazer justamente aquele corte. O furo aqui, ó. Tá? Então aí tá o primeiro exemplo que a gente precisou de usar um objeto que não solde completamente, fica o original lá. Então agora eu vou para lá, aparar o azul, aparo o vermelho. Em algum momento ficou os originais aqui para trás, deixa eu apagar. E agora está praticamente pronto o meu carrinho. É só fazer esse V e colocar lá dentro. Tá? Vou fazer, né? Vamos lá. Como é que a gente faria isso aqui legal? Ó? Faz um objeto aqui. Fazer ele maior, só para vocês enxergarem um pouco mais, depois a gente diminui. Vamos pintar ele aqui de amarelo. Vou fazer uma rotação. Aí vê que legal aqui isso, ó. Vou pegar aqui o centro, vou deslocar ele para a quina mesmo aqui do objeto, tá? Segurando o Ctrl, você consegue colocar precisamente nas quinas. E agora eu vou fazer uma réplica puxando, né? Dou um clique aqui no girar, uma réplica aqui na diagonal, também segurando o Ctrl, para ele tombar. Tombou, antes de soltar o mouse, clique com o botão direito, tá feita a minha réplica lá. Deixa eu ver como vai ser isso. Ok, aqui. Aqui um pouquinho menor. Acho que assim tá bom. Só soldar um no outro agora. Ninguém original dessa vez. Pá, soldou. Vamos pintar de vermelho. Vamos rotacionar um pouquinho. Diminui. Joga lá dentro. Se eu tivesse guardado a elipse original, né, eu apaguei, né? Se eu tivesse guardado a elipse original, eu poderia precisamente colocar no centro da elipse, né? Então, às vezes é bom a gente dar uma olhadinha nos objetos, não sair apagando o tempo todo. Diminuir só um pouquinho ali. Vou no olhômetro, mas também não seria bicho de 7 cabeças se você quisesse fazer de novo, tá? Faz de novo uma elipse aqui. Dá para ir bem no olhômetro aí para você fazer o alinhamento. Ó. Sem querer fiz quase do tamanho exato, né? Então, aí faria a seleção dos dois e pediria para alinhar. Não precisa dessa
precisão toda agora na aula, você pode fazer com calma depois. As duas bolinhas embaixo. Bota uma, vermelho, replica para o lado, segurando o Ctrl, clica com o botão direito antes de soltar. Tá lá mais ou menos, com as proporções um pouco diferentes, mas dá para entender a lógica disso aí, como é que funciona, tá? Então, se você começar a observar, vários e vários objetos você pode criar com soldar, aparar e interseção, tá? Por exemplo, esse escudo aqui, eu vou fazer bem rapidinho, tem que ter um pouco mais de detalhe, mas dá pra gente entender que dá pra fazer quase que ele com interseção aqui, ó. Vou jogar isso aqui pro lado. Então tem aqui o escudo, vou fazer ele bem grandinho aqui. Deixa eu jogar pro lado uma réplica. Vamos pintar os dois. Esse aqui vai fazer uma interseção com... Eu não quero ninguém original, tá? Faz uma interseção com vermelho. Sobrou aqui a parte de baixo. Tá? Então imagina que eu fiz a parte de baixo aqui do escudo. Eu vou agora fazer mais uma solda aqui em cima. Mais ou menos aqui. Uma solda não, vou aparar agora. Vê que eu fiz um quadrado bem aleatório, porque eu quero o quê? Só quero que esse quadrado venha aqui. Ele vai e apare o de baixo, tá? E agora duas bolinhas. Fazer aquela réplica que a gente já conhece, né? Segura o Ctrl, puxa pela lateral, clica com o botão direito, seleciona os dois, agrupa, pinto de amarelo, deixa eu colocar ele bem ao centro aqui. E vou entrar com essas bolinhas para fazer o corte do escudo. Então os de cima aqui, talvez tivesse que ser bolas maiores, né? Deixa eu fazer um pouquinho maior, para fazer menos entrância. Não, daquele jeito mesmo tá bom, dá pra gente entender. Aparar, exatamente esse. Aparo de baixo. Aí a gente edita, puxa um pouquinho os pontos, enfim, aí você já começa a ter o objeto e vai criando ele aí conforme você queira. Não fiz com tanto preciosismo esse escudo, daria para alinhar as bolinhas um pouco melhor ou não, mas já deu para entender, não tem por que a gente ficar a aula todinha fazendo exemplos e mais exemplos para explicar um ponto. Então você pode pegar esse modelo aí desses ícones e sair criando, né? A chave de fenda dá para fazer, o funil, o foguete, enfim, praticamente todos os ícones aí você consegue criar com essas técnicas booleanas aí. E o alinhar a gente começou a usar, a gente vai usar um pouquinho mais para frente ele em outros recursos também, tá? Essa já é a 7ª live, a gente já está se encaminhando para o fim aí do nosso treinamento. Espero que vocês estejam gostando. E se tiver alguma dúvida, já sabe, dá aquele print, manda o comentário. Você pode também pedir para alguma coisa que você queira fazer e não conseguiu, né? Ó, Adriano, eu tentei as técnicas, não consegui, o que eu fiz de errado, manda aí, porque dependendo, eu até gravo um vídeo explicando se for alguma coisa que realmente precisa não é só uma dica, uma informação, precisa realmente de uma explicação. Então aproveitem ao máximo aí e espero que vocês tenham gostado demais dessas duas aulas, tá bom? Gente, obrigado a todos vocês, bom final de semana, boa semana de estudos aí, e no próximo sábado a gente vai concluir esse curso de CorelDRAW com os vídeos finais, tá bom? Abraço a todos vocês e até a próxima.